Graça e paz, boa noite. Tudo bem com vocês? Glória a Deus por estarmos aqui adorando a Deus, escolhendo a melhor parte de nos alimentarmos, da palavra, edificarmos a nossa fé. E eu creio que nós vamos sair daqui hoje transformados em nome de Jesus. Tem alguém vindo aqui hoje pela primeira vez? Levante assim a sua mão, para que a gente possa te conhecer. Tem algumas pessoas aqui, tem algumas pessoas ali mais pro fundo. Glória a Deus pela sua vida. Vamos aplaudir o Senhor por essas pessoas. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Nos alegramos pela sua presença. Quem está do lado aí já de casa, fala para essa pessoa aí, seja muito bem-vindo. Aleluia. Abra a sua Bíblia, por favor, em Tiago capítulo 4, versículo 4. Vamos lá. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeite-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Cheguem perto de Deus, e ele se achegará a vocês. Limpe as mãos, pecadores, e vocês serão indecisos. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhe-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Amém? Feche seus olhos, por favor, vamos orar, em nome de Jesus. Pai, em nome do Seu Filho Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, na Sua presença, na Sua casa, com os nossos irmãos, com o Seu corpo. Obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade, Senhor, porque a cada passo que nós damos, Pai, em adoração, em entrega, nós nos tornamos mais parecidos contigo. Nós te pedimos, Espírito de Deus, fala conosco nessa noite, fala aquilo que o Senhor quer falar, não o que nós queremos ouvir, Senhor. Prepara, Senhor, a nossa terra, o nosso coração, o nosso entendimento, que essa palavra, Senhor, venha, Senhor, como uma espada, Senhor, de dois gumes, que penetra, Senhor, a divisão da alma e do espírito. Que essa palavra venha produzir frutos, Senhor, em nossas vidas. Fique à vontade, Espírito Santo. Que toda distração, Senhor, que todo mal que queira roubar, Senhor, a palavra de nossos corações, da nossa mente, seja repreendida na autoridade que há no nome de Jesus. Todo espírito que veio contra a vontade do Senhor nesse lugar, nessa noite, aqui não é o seu lugar, pode bater em retirada em nome de Jesus. Espírito Santo, só o Senhor tem total liberdade nesse lugar. Fique à vontade entre nós, é o que nós te pedimos, Senhor, para a tua glória e para o teu louvor, Jesus. Amém? Dê um aplauso ao Senhor. Pode se assentar, por favor. O Senhor, Ele me deu um tema para essa mensagem. E o tema é amigo de Deus e inimigo do mundo. Aleluia. E debaixo desse tema, Ele me trouxe essa palavra de Tiago 4:4, que fala muito claro sobre isso. Na realidade, Deus, Ele sempre quer trazer clareza nas Escrituras. Qual é a vontade dEle para a nossa vida? Aquilo que nós precisamos viver em fé, para que aquilo que Ele tem para nós possa se cumprir. Para que toda a promessa do Senhor que tem para nós, para que se realize, existe uma condição. E o Jorge aqui já pregou e já disse que essa condição é obediência. Uma pessoa pode até orar o dia inteiro, mas se ela não for obediente a Deus, não vai acontecer nada na vida dela. Não é o quanto que nós oramos que Deus vai fazer, é o quanto nós obedecemos. Porque melhor do que Deus nos ouvir,
é a gente ouvir a Deus e fazer o que Ele está pedindo. Então, algo que o Senhor me ministrou, que não tem como nós queremos ser amigo do mundo, ter aliança com o mundo, e ser amigo de Deus também ao mesmo tempo. Deus, Ele nunca vai disputar a nossa vida, o nosso coração, com o diabo e nem com o mundo. Deus, Ele não entra nessa disputa. Deus, Ele só assume o controle da vida de alguém por completo, quando essa pessoa dá esse controle a Ele. A Bíblia diz que não dá para poder servir a dois senhores. Deus, Ele não divide a adoração com ninguém. Aleluia. O diabo até aceita que as pessoas adorem a Deus e adorem o mundo também. O diabo até aceita que as pessoas vão para a igreja e continuem vivendo as mesmas vidas. Para ele não tem problema nenhum. Mas Deus não nos chamou para ter amizade com o mundo, eu e você. Deus não nos chamou para poder ter amizade com aquilo que o mundo pode oferecer. Porque Ele mesmo disse que nós nem somos desse mundo. Aleluia! Foi isso que Jesus disse. Eu não sou desse mundo. Ele veio do Pai. E para o Pai Ele iria voltar. Nós não fomos criados somente biologicamente, no relacionamento do nosso pai e da nossa mãe. A Bíblia diz que o Senhor nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Nós já fomos gerados na eternidade. E se nós decidirmos viver com Deus na terra, nós vamos voltar a passar uma eternidade com Ele. Todo ser humano, ele é eterno. Toda alma é eterna. Nós não morremos. Morremos somente como pó, como corpo, nesse mundo. Mas a nossa alma, ela permanece. E a vida ao qual que nós vivemos aqui na terra, vai determinar onde nós vamos passar a nossa eternidade. Aleluia! O homem, ele tem um inimigo em comum. Nós temos um inimigo em comum. E esse inimigo é Satanás. Aonde ele tem muita raiva do ser humano. Ele tem muita raiva de tudo aquilo que Deus criou, de tudo aquilo que Deus formou, porque ele se rebelou contra Deus no céu, por querer ser aquilo que ele não poderia ser, e queria se assentar acima do trono de Deus. No seu coração, ele se corrompeu, aonde ele queria ser a imagem e semelhança de Deus, e estabelecer um trono acima do trono do Senhor. E por isso foi achado nele iniquidade. Nós já sabemos a história, que ele foi lançado, ele foi retirado do seu lugar. E aquilo que ele queria ser, Deus ele entregou para mim e para você. É por isso que ele morre de raiva do ser humano. Porque aquilo que ele queria ser, Deus, ele faz todas as coisas, e depois vem fazer o primeiro homem, e fez conforme a sua imagem e a sua semelhança. E tudo que Deus constrói, e tudo que Deus faz, Ele quer desconstruir aquilo. E na primeira oportunidade, naquilo que o homem não poderia fazer, aquilo que o homem não poderia comer, que foi uma ordenança de Deus, ele se incorpora numa serpente para poder afastar o homem do Criador. Porque a única coisa que ele faz é roubar, matar e destruir. E querer levar as pessoas para o destino ao qual ele já foi traçado. Porque o destino do diabo é o inferno. Ele já sabe que esse será o seu lugar de eternidade. E por isso ele quer levar o maior número de pessoas para onde ele está indo. E ele pensou que havia vencido, depois que ele fez com que o homem e a mulher caísse no erro, caísse no pecado. Ele pensou que tinha interrompido o plano de salvação que Deus tinha. Mas eu vou dizer uma coisa nessa noite: o diabo nunca vai estar à frente dos planos de Deus.
O inimigo nunca vai vencer o nosso Deus. Deus, ele sempre tem um plano de redenção. Deus, ele sempre vai sobressair sobre aquilo que o diabo está querendo estabelecer. A Bíblia fala, se o diabo tentar vir por um caminho, por 7, ele vai ter que bater em retirada. Já vou liberar uma palavra do céu para a minha vida, para a sua vida, para a sua casa. Eu não sei qual é os planos, qual é a emboscada que o diabo está fazendo em direção à sua casa, mas Jesus já está tirando essa armadilha, Jesus já está tirando os planos que ele tem, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Quando ele pensou que estava tudo perdido, Deus libera a primeira palavra profética, e dizendo que da semente da mulher iria nascer um que ia esmagar a cabeça dele. Mas Joás, por que você está falando sobre o inimigo? A Bíblia também fala dele. E nós temos que saber a forma que ele age, para poder destruir as pessoas. Eu, quando via as pessoas possessas na televisão, eu dizia, isso é tudo inventado para ganhar dinheiro. Isso aí não existe. E a primeira vida a ser destruída era a minha, longe da presença de Deus, fazendo tudo aquilo que o diabo pedia para mim fazer. Porque se a pessoa não está ouvindo a Deus, o Espírito de Deus, não está vivendo o padrão de vida que Deus tem, a pessoa está vivendo debaixo de uma outra influência. Não dá para o homem viver com duas influências. Ou a pessoa está sendo influenciada por Deus, ou pelo diabo e seus demônios. O plano dele é sempre ir ao contrário daquilo que Deus estabeleceu. O diabo não quer que as pessoas tenham família original de Deus, homem, mulher e filhos, que as pessoas se casem. O diabo quer que as pessoas tenham relacionamentos imorais sem compromisso. Ele quer fazer daquilo que é bom, que Deus criou, que seja desvirtuado, a quebra de princípios. Aleluia. Hoje dificilmente as famílias não se sentam mais na mesa para poder tomar café, para poder almoçar, para poder jantar. Hoje tem pessoas que estão junto com a sua família, mas ao mesmo tempo estão separados. Pais que não falam com os filhos, filhos que não falam com seus pais, brigas, contendas. A pessoa sorri para todo mundo fora de casa, mas dentro de casa é carrancudo, é triste, não fala um oi, não fala um bom dia, não fala um boa noite. Ama todo mundo fora de casa, mas dentro só encontra defeito naqueles que estão dentro. É porque é uma luta espiritual contra as famílias nesse tempo. Elogia os filhos de todo mundo, mas não elogia os próprios filhos. Nós não podemos deixar o inimigo ganhar vantagem sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Josué um dia disse, se vocês quiserem servir aos deuses dos caldeus, os deuses que estavam além do Jordão, do rio Eufrates, problema de vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós não podemos dar legalidade para o inimigo entrar em nossos lares e em nossas casas. Nós temos que chamar a presença de Deus para as nossas vidas, para que o diabo não venha ganhar vantagem. Eu estava no mundo, eu vivia isso. Eu pagava goró para todo mundo na balada, mas dentro de casa não pagava uma conta de luz. Sem vergonha que eu era. Não comprava 1 quilo de comida para ajudar minha mãe. Mas os de fora, eu estava lá, querendo ser o que eu não era, porque eu estava sendo iludido pelo diabo. Joás, por que você está falando isso? É o diabo que leva as pessoas a desfrutarem o que o mundo oferece,
e serem amigos do mundo. E automaticamente, quem é amigo do mundo se intitula inimigo de Deus. Quando Deus fala, a palavra fala sobre mundo, está falando sobre o sistema maligno que leva as pessoas a viverem fora daquilo que Deus estabeleceu. Só que Deus, ele é tão bom que em tudo aquilo que o diabo vem para poder destruir, ele envia Jesus para poder trazer restauração. Tudo aquilo que o diabo vem para querer trazer morte, Jesus veio para trazer vida. A Bíblia mesmo disse que aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Em 1 João capítulo 3, versículo 7, abre a sua Bíblia, por favor. 1 João capítulo 3, versículo 7. Qual que é o assunto do mundo hoje? É a final do jogo, irmão. É o assunto da mídia, do mundo hoje. Mas o meu e os seus ouvidos está conectado em outra sincronia, em outra frequência. Porque eles vão ganhar, sei quem vai perder, a nossa vida eles não estão nem aí para nós. Mas se a gente estamos aqui ouvindo uma palavra, pode mudar a nossa história de uma vez por todas. 1 João 3,7, filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Foi para isso que Deus enviou o seu Filho, para destruir as obras do diabo. Uma pessoa sem Cristo, uma pessoa sem Deus, é alvo fácil para ser destruída por aquilo que o diabo pode fazer. A pessoa é destruída como? Em sua vida sentimental, em sua vida física, em sua vida espiritual. Tem pessoas que pode até que tenham um bom emprego, um bom salário, uma boa renda, mas são pessoas que mesmo assim ainda não entenderam o seu propósito, não entenderam porque existem, não entendem porque às vezes bate uma tristeza, uma solidão que não dá para explicar. Quando a gente vai pesquisar, o que aponta as pesquisas na realidade, as pessoas que mais tiram a sua própria vida não são pessoas pobres, são pessoas bilionárias, pessoas que têm muito dinheiro, porque elas podem comprar o que quiserem, mas ainda se sentem vazias, porque ainda não tiveram acesso e a decisão de serem cheias do Espírito Santo. O homem sempre vai procurar no mundo uma satisfação para poder preencher o vazio que só Deus pode preencher por completo. Eu passei por alguns anos da minha vida tentando preencher a solidão que eu tinha com aquilo que o mundo me oferecia. Em amizades mundanas, pessoas que só estavam comigo de momento, na curtição, buscava nas baladas, na bebida, nas drogas, e a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. O ser humano primeiro começa a se satisfazer com uma bebida, daqui a pouco aquela bebida não está mais satisfazendo e trazendo alegria, aí começa a beber algo mais forte, só que aquela bebida mais forte
não está adiantando mais, os problemas continuam os mesmos, a dificuldade e a solidão continuam a mesma. Agora a pessoa apela para algo mais forte, que é as drogas. Assim foi o que aconteceu na minha vida. O diabo estava me levando a viver uma destruição, estava me destruindo em meus sentimentos, em meus recursos. Só gastava dinheiro com aquilo que não era pão, com aquilo que não me edificava, com aquilo que não me acrescentava em nada. Porque minha família também não teve o entendimento dessa palavra, não teve o contato com Deus, e eu aprendi dessa forma. Mas um dia eu ouvi falar de Cristo, um dia eu ouvi falar de alguém que tem um plano de uma nova vida, de uma nova história. Ele mesmo disse que é a fonte de águas vivas. Ele disse para aquela mulher samaritana: a água que eu te der, você não precisa mais voltar nesse poço, vai fazer jorrar uma água em ti, que te levará à vida eterna, que matará a sua sede de uma vez por todas. A água que o mundo tem nunca vai saciar o ser humano completamente. A bebida, as drogas, a prostituição, a fama desse mundo não é suficiente para alegrar a vida do ser humano. Esse não é o propósito que Deus tem para mim e para você. O propósito de Deus é plano de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Talvez tem pessoas que entrou aqui hoje, que estão sendo destruídas por falta de conhecimento, porque a falta de conhecimento da verdade traz prisão, traz destruição. Mas não se preocupa, o Jesus que veio para destruir as obras do maligno está aqui nessa noite. Então toda a destruição que o diabo estava fazendo até hoje na sua vida, acaba a partir de hoje. Ele veio para desfazer as obras do diabo. Pastor, eu estou assim, porque um dia disseram que colocaram a minha vida, o meu nome na boca do sapo, porque um dia disseram que um dia fizeram uma macumba com o meu nome. Se você entregar a sua vida para Jesus, toda essa macumba do diabo vai cair por terras hoje, vai se tornar sem efeito, porque contra os filhos de Deus não vale engodo, não vale encantamento. Mas o perigo é viver sem Cristo, é viver sem ser amigo de Deus. Quando eu encontrei esse Jesus, eu encontrei o meu maior tesouro. Eu encontrei aquilo que o baile não me dava, o lança não me dava, o baseado não me dava, o mundo não me dava. Quem tem um encontro com Ele verdadeiro, as coisas desse mundo se tornam insignificantes e perde o seu valor. Quando estamos cheios do Espírito Santo, não desejamos mais os prazeres da carne. O inimigo não quer que as pessoas se aproximem de Deus. O inimigo não quer que as pessoas se tornem amigos do Senhor. Jesus mesmo disse: eu não chamarei vocês de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu chamo vocês de amigos. E muito mais que amigos, Ele nos chama de filhos. A Bíblia diz que todos aqueles que recebem a Cristo, Ele dá o direito e o poder de serem filhos de Deus. Através de Cristo Jesus, nós somos adotados e chamados de filhos. E começamos a fazer parte da família de Deus.
Mateus capítulo 4, versículo 8. Abre a sua Bíblia, por favor. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso eu te darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. O diabo ele é tão astuto que ele foi até oferecer a Cristo a glória desse mundo, a fama e as riquezas que o mundo tem para oferecer, em troca de adoração. Só que Jesus, ele respondeu debaixo de uma palavra e disse: Satanás, está escrito, adorará somente ao Senhor, o seu Deus. Jesus, como homem e como filho de Deus, ele decidiu vir para a terra e permanecer sendo amigo de Deus e andando na contramão desse mundo. Em nossa jornada de fé aqui na terra, o diabo sempre vai vir para poder oferecer uma proposta para que eu e você possa abandonar a Cristo e a fé que nós temos nele. Só que independente daquilo que o diabo possa oferecer, nunca valerá a pena ceder a uma oferta que ele tem. Por mais que seja algo muito grande, algo de muito valor, sempre valerá a pena permanecer com Cristo e mantendo a nossa amizade com Ele. Porque a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Eu e você não estamos aqui para agradar pessoas, para ser notado em pessoas. Você não está aqui para agradar a sua esposa ou seu esposo, como um bom cristão ou seus familiares. Você está aqui porque você ama o Deus que te salvou. Você ama o Deus que te curou. Você é grato por Ele ter te alcançado, por Ele ter me alcançado. Se eu e você renunciar a algo desse mundo, algum prazer que o mundo oferece, é porque nós o amamos, nós o queremos mais e mais. É porque nós já fomos comprados com alto preço. Eu e você não estamos mais à venda. Nós não fazemos mais pacto com as coisas desse mundo. O que é o mundo? A Bíblia diz o que é o mundo. 1 João 2,15 fala que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O mundo que a Bíblia diz é tudo aquilo que sacia a vontade carnal do homem, que está escrito em Gálatas. Tudo aquilo que leva a pessoa a pecar e ferir os princípios de Deus. Aleluia! E o maior objetivo do Senhor não é nos tirar do mundo, é tirar o mundo de dentro de nós. É mudar a nossa mentalidade de escravo para filho. Porque no mundo a pessoa é escravo. No mundo a pessoa é cega. A pessoa está caminhando para o precipício, e algumas pessoas estão querendo levar essa pessoa a enxergar, mas ela está cega, porque o mundo traz escravidão, e o Senhor não nos chamou para ser escravos, o Senhor nos chamou para ser livres. Foi isso que Ele fez com o povo que estava no Egito, sendo escravizados no Egito, por Faraó, tendo como pai Faraó, mas havia uma promessa, que ele iria levantar um libertador para tirar o povo daquela escravidão, e levar eles à terra prometida, a terra que mana leite e mel. Eu pensei que eu ia viver as mesmas decisões, os mesmos finais de semana que eu vivia no mundo a minha vida toda. Eu dizia comigo mesmo e se perguntava: será que viver é só isso? Será que é só isso a minha vida? Não conhecia a palavra.
não conhecia a verdade. Mas o Senhor sempre tem algo muito melhor e muito maior. Quem vive no mundo não é feliz, e nunca será feliz. A verdadeira alegria está na presença de Deus, está no Senhor. O nosso libertador já veio, e o nome dele é Jesus. Depois que o libertador vem em nossa direção, a pessoa só consegue continuar sendo escravo se ela quiser. Porque a Bíblia diz em João 8:36, se eu não me engano: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando o libertador vem, ele tira a ansiedade. Quando o libertador vem, ele acaba com a depressão. Quando o libertador vem, os vícios caem por terras. Quando o libertador vem, o divórcio é interrompido e vem a restauração no lar. Quando o libertador vem, a cura vem do Senhor. Todo diagnóstico médico cai por terras. E o nome desse libertador é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 17, versículo 15, olha o que ele disse. João 17, 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Essa é uma oração intercessória do Senhor. Antes dele voltar para o Pai, ele ora para os seus discípulos atual daquele tempo e também para aqueles que iriam chegar ao Senhor, que somos nós. E aí ele clama ao Pai e disse: Pai, eu não peço para que o Senhor tire eles do mundo, mas que o Senhor venha guardar eles do mal. Jesus estava dizendo: Pai, eu vou para ti. Deixarei o Consolador, deixarei o Espírito Santo, e vai habitar dentro deles, e o mundo não vai mais fazer parte da vida deles. É eles que vão influenciar o mundo, eles que vão fazer a diferença. Tem pessoas que dizem: eu não vou para a igreja, eu não consigo. Essa coisa de ser cristão não é para mim, essa coisa de ir para a cela não é para mim, eu não consigo. Não, o próprio Deus já disse que eu e você iríamos sim vencer o mundo, que eu e você sim iríamos permanecer na presença dEle. Não é difícil servir a Deus, não é difícil permanecer, difícil é continuar sendo escravo. Se eu e você permaneceu no mundo, juntamente com o diabo, irmão, quanto mais agora na presença de Deus, que é muito maior do que as trevas. Ele nos impulsiona, Ele nos capacita para vencer a cada dia. Tem pessoas que não voltam para Jesus, pensando que vai ser as mesmas coisas, com medo de retroceder novamente. Não, se entregue novamente, creia que será diferente, creia que Deus é um Deus de recomeço. Deus não tem problema com recomeço, Deus não tem problema em te abraçar de novo. Aquele jovem voltou para casa, ele disse: meu filho que estava morto reviveu, meu filho que estava perdido foi achado. Se alguém entrou aqui morto hoje, aqui espiritualmente, você vai reviver em nome de Jesus. Você vai sair com vida e cheio da presença de Deus. Na presença de Deus é o seu e o meu lugar. Tem pessoas que tentam se mudar de lugares para poder ver se muda de vida. Tem pessoas que tentam entrar em um novo relacionamento para ver se alguma coisa vai mudar. O que vai nos mudar não é outro ambiente, não é ir para a América, não é ir para o interior. Trevas tem em todo lugar, tentações tem em todo lugar. Nós precisamos resolver o problema que está dentro de nós. E esse problema só Jesus pode resolver, através da presença dEle.
Eu falava no mundo, vou namorar para ver se eu fico de boa. Aí eu não estragava não somente a minha vida mais, também a vida de outro. Porque alguém que não está transformado, não está curado, quer entrar em um relacionamento, vai acabar com a vida da outra pessoa. Porque o relacionamento é a gente depositar sobre o outro aquilo que a gente carrega. E novos relacionamentos não mudavam a minha vida. A presença de Deus é suficiente. Sabe, quando a gente é amigo de Deus, as pessoas vão nos ignorar. As pessoas não vão nos elogiar pelas coisas boas que a gente está fazendo. Deus não nos chamou para ser amigo do mundo. Deus nos chamou para ser inimigo. Se as pessoas estão dizendo que você ficou louco, que você é xarope, que você é bitolado, é isso aí. É ser inimigo do mundo. O problema é quando a gente está parecido com eles. O problema é que nós somos comparados sendo a mesma coisa que eles. Deus nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Deus nos chamou para fazer a diferença, olhar diferente, falar diferente, pensar diferente. Deus nos chamou não para seguir o mundo, mas andar na contramão do mundo. A presença dele vale mais do que a fama, do que o dinheiro. A presença dele vale mais. O diabo ele trabalha na vida das pessoas através da ansiedade. Quando o cristão não confia em Deus e quer ajudar a Deus fazer algo no tempo errado, há um tempo para todas as coisas. Ser amigo do Espírito Santo é independente das circunstâncias. Não dá nenhum passo a não ser que Ele mande ou a não ser que a nuvem se mova. Deus não precisa da nossa ajuda para fazer algo em nossa vida. Deus só precisa que a gente viva o Salmos 37:4. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É simples. É a gente que complica. Quando a gente tenta ajudar Deus, as coisas saem tudo errado. Mas quando a gente obedece, ora e fica em silêncio, Deus ele está trabalhando. Deus ele está fazendo. Um dos maiores desafios, e não é o maior do cristão, é vencer o mundo. E nós venceremos através da palavra. Se você já está aqui nessa noite, você já é mais do que vencedor. Porque você está ouvindo hoje, para não cair na tentação que o mundo oferece amanhã. Davi disse: guardei a palavra do Senhor no meu coração, para que eu não venha pecar contra Ele. Romanos capítulo 12, versículo 1, está escrito assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Tem que apresentar o corpo ao Senhor como sacrifício vivo. Nós temos que oferecer a Ele tudo o que nós temos. E não viva conforme os padrões desse mundo, mas deixe que Deus o transforme pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só vive a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita, aqueles que são inconformados e não vivem sendo amigos desse mundo. Uma pessoa que tem aliança com o mundo nunca viverá o que Deus tem para a vida dele ou dela. Pastor, mas está dando tudo certo na minha vida. Não é porque está dando tudo certo que Deus está aprovando a minha e a sua conduta. E também não é porque está dando tudo errado que Deus nos abandonou. Tem momentos que está dando tudo errado, mas Deus está nos vendo e falando: continua, filho, eu estou te vendo, eu estou te ouvindo, eu não te deixei, eu não te abandonei. Porque é melhor o deserto com Deus, irmão, do
do que o muito na mesa de Jezabel e de Acabe, do que o muito nos palácios do rei Nabucodonosor. É melhor o pouco que é lícito do que o muito ilícito. Que a gente pode dormir e ficar tranquilo e saber que tudo que nós temos e somos depende de Deus. Tem pessoas que têm muita coisa e sabem e tem medo de entregar para Jesus, porque Jesus vai tirar dele. Se o diabo te sustenta, imagine o nosso Deus, que é o dono do ouro e da prata. O que Deus tem para oferecer é muito melhor do que o diabo oferece. Primeira coisa, vida eterna, salvação, paz, justiça e alegria no Espírito. Esse é o reino de Deus, é que Jesus tem para oferecer. Ele disse: não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Eu não sei vocês, mas eu estou sentindo uma paz tão tremenda nessa noite. Eu estou sentindo uma alegria tão tremenda nessa noite. É porque Ele está aqui, é porque Ele está presente. Não podemos se conformar com o mundo, nós temos que andar na contramão e renunciar ao que o mundo oferece. Isso é ser amigo de Deus, porque Deus não tem pacto com o mundo e nem pacto com as trevas. E o que é amigo de Deus obedece o que amigo fala. A melhor amizade que eu e você possa ter é com o Espírito Santo, porque Ele nunca vai falar algo para nos prejudicar, mas sempre para nos edificar, e o que vai fazer bem para mim e para a sua vida. Só que tem pessoa que quer ser amigo do pastor, quer ser amigo do líder, quer ser amigo da denominação que congrega, mas não quer ser amigo do Espírito Santo. Aí quando o pastor fala aquilo que ela não quer ouvir, não quer mais ser amigo do pastor, não quer mais ser amigo dos irmãos. Tem pessoas que só querem amizades mundanas para poder apoiar a vida desgraçada que está vivendo. Mas quando nós somos amigos do Espírito Santo, doa o que for, as palavras de Deus nos cura. Por mais dura que seja, é para nos trazer cura e restauração. Aqui nesse lugar nós não temos medo de perder membro. Aqui nesse lugar nós não temos medo de perder dizimista. Aqui nesse lugar nós não temos medo de perder dinheiro. Nós temos medo de perder a presença. Nós nunca dependemos de dizimista, nós nunca dependemos de homem. Nós começamos, não tinha estrutura, não tinha nada, mas tinha a presença, mas tinha Deus, mas tinha um Senhor. Igrejas que recebem pessoas para poder ministrar, porque são amigos dos homens, mas pessoas que pregam a palavra que não são amigos de Deus, para poder ganhar em vantagem. Aqui não. Quer viver um ministério de excelência e de êxito? Seja amigo do Espírito Santo. Não queira viver algo por aparência, para demonstrar algo para alguém, para se sentir aceito porque faz alguma coisa para Deus. Tem pessoas que só se sentem aceito por Deus, por aquilo que faz para Ele. Deus não está nem aí com aquilo que nós fazemos para Ele. Deus está vendo quem eu e você somos. Quando ninguém está nos vendo, Deus está vendo o que nós estamos curtindo no Facebook. Deus está vendo as mensagens que nós mandamos no WhatsApp. Amigos de Deus não entram em conversas levianas, em conversas de fofoca. Amigo de Deus não somente compra um livro devocional, café com Deus Pai, e final de semana faz o que quer da sua vida. O livro devocional não vai anular a vida promíscua que as pessoas estão levando no final de semana.
Deus não quer que a gente leia um livro devocional. Deus quer que a nossa vida seja uma devoção. Eu vejo um monte de gente que não quer nada com Deus e quer colocar no status que está tendo uma vida devocional, porque agora é café com Deus Pai, e o almoço e a janta, e o final de semana. Quem quer ser inimigo do mundo nunca será amigo de Deus. Deus quer uma devoção em caráter, em fé, em conduta. Vai para o baile no final de semana, vai para a tabacaria, e na segunda-feira quer ler um livro devocional. Deus não é o nosso servo, nós somos servos dele, e ele é o nosso Senhor. Já vai fazer 16 anos que eu decidi aborrecer pessoas e aborrecer o mundo para poder agradar a Deus. Eu não me arrependo nem um dia por conta disso. Quem quiser vir comigo, venha. Quem quiser ficar, pode ficar. Mas o meu Deus eu não deixo. O meu Deus eu não largo. Joás, você está dizendo que você é o santarrão, que você nunca pecou, você nunca errou? Já pequei sim. Mas eu luto contra o pecado todos os dias. E não me rendo a ele, para agradar o meu papai. Daniel capítulo 1, versículo 1, já estou encerrando. Aquilo que nós vivemos em Deus, não precisamos demonstrar isso para ninguém. Deixa o Senhor nos ver no secreto, porque no secreto o Senhor nos recompensará. Se você for orar, só deixa Deus ver você orando. Se você for para o monte, só deixe ver Deus vê você ir para o monte. Se você for pregar lá fora, deixe só Deus ver o que você está fazendo para Ele. Porque aqueles que honram ao Deus em secreto, em público, será honrado. Mas tem pessoas que querem honra em público, mas no secreto não é nada daquilo que está vivendo. Quando somos no secreto, as coisas acontecem não como nós queremos, mas como o Senhor quer. Daniel capítulo 1, versículo 1 ao 9. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e o sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios e instruídos, versados no conhecimento, que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos. Ao final desse período, passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhe deu outros nomes, a saber, Daniel de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abidnego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. O povo de Deus é assediado pelo rei Nabucodonosor, e esse rei leva algumas pessoas cativas para o seu reinado, e ele escolhe alguns jovens que eram sábios, entendidos, inteligentes, e nós já conhecemos a história desses 3 jovens, aonde eles chegam na Babilônia, e assim que eles chegam, o rei já pede para trocar o seu nome,
já poder mexer na sua identidade. O nome que eles tinham eram nomes que tinham os seus significados espirituais. Eram jovens que serviam ao Deus Todo-Poderoso, ao único Deus. E a primeira coisa que o inimigo tentou, já foi de começo, tirar a identidade que eles tinham. Mas esses jovens eram jovens que carregavam o Espírito Santo. Eram jovens que eram amigos do Todo-Poderoso. O rei Nabucodonosor trocou os seus nomes, mas o rei não conseguiu trocar a essência. Não conseguiu roubar os princípios que eles carregavam. A Bíblia diz que os 3 jovens, eles eram inteligentes, entendidos, os 4, mas Daniel, Deus falava também com eles através de visões e através de sonhos. Teve um tempo que Nabucodonosor, ele teve um sonho, nenhum sábio, nenhum astrólogo poderia interpretar esse sonho. Nabucodonosor fica muito furioso, disse que ia matar todos os sábios da Babilônia, porque eles não interpretavam aquilo que ele sonhou. E Daniel começou a orar a Deus, para que o Senhor desse essa interpretação a Nabucodonosor. E foi isso que aconteceu. O Deus de Israel revela a Daniel aquilo que o rei tinha sonhado. E através disso, aqueles magos, aqueles astrólogos, aqueles reis, eles tiveram um grande livramento. Nós podemos entender porque os magos do Oriente, quando Jesus nasceu, foi até o Senhor entregar ouro, incenso e mirra. Depois que o Deus de Daniel trouxe esse livramento para aqueles magos, eram homens estudiosos, eram homens que gostavam de se mergulhar nas escrituras, em conhecimento. Eles começaram a estudar o Deus de Daniel. E com certeza, estudando as profecias, ele sabia que quando a estrela brilhasse, iria apontar para o Messias, para o Salvador, que viria para salvar o mundo. E foi por isso que aconteceu dos magos, e até onde Jesus estava quando ele nasceu, porque eles receberam um livramento, não dos deuses que eles acreditavam, mas do Deus que Daniel servia. E esses jovens, eles guardavam a conduta que eles tinham em Deus. Estavam na Babilônia, estavam numa terra estrangeira que adorava outros deuses, que tinha outros ensinamentos, mas eles não esqueciam da palavra, dos princípios, e se mantinham firmes na presença do Senhor. Agora, Nabucodonosor, de repente, tem uma ideia de erguer uma estátua de ouro, para erguer ao nome dele, e a Bíblia diz que a punição era que aqueles que não adorassem essa estátua de ouro, que era erguida a Nabucodonosor, seria jogado numa fornalha de fogo. E a Bíblia fala que 3 jovens, eles continuam mantendo a sua fidelidade ao único Deus e ao único Senhor. Eles não se prostraram diante da estátua que Nabucodonosor mandou fazer, mesmo sabendo que iria morrer por causa disso. Nesse tempo, as pessoas estão deixando a Jesus por tão pouca coisa, deixando de ser fiel a Deus por tão pouca coisa que o inimigo oferece. Aqueles jovens, mesmo sabendo que poderia morrer, eles disseram: ele eu não adoro, ele eu não me prostro, a minha adoração é para o meu Deus, o meu Senhor e o meu Salvador. A Bíblia fala que pegaram eles, e eles não adoravam, jogaram eles na fornalha de fogo ardente, e aqueceram mais do que antes. Só que Deus não abandonou aqueles jovens. A Bíblia diz, quando foi procurar aqueles jovens, disseram: não foram 3 que entraram aqui nessa fornalha? E por que tem 4? Porque quem é amigo de Deus, Deus não abandona.
Quem é amigo de Deus não passa na provação sozinho. Quem é amigo de Deus não é esquecido por Ele. Quem vive em infidelidade, Deus não se esquece. Eu creio que esse quarto homem é o próprio Jesus que estava ali. É o próprio Senhor que estava ali livrando eles. E eles receberam o livramento por causa da sua fidelidade. Quem é fiel recebe livramento. Quem é fiel é abençoado. Quem é fiel, a prova tem um tempo para começar e um tempo para acabar. Quem é fiel, a prova não é para sempre. Quem é fiel, a tempestade não é para sempre. Agora eles procuravam também, alguns magistrados do reino, com inveja de Daniel, fazer com que Daniel caísse. E eles procuravam algo de errado na vida de Daniel para o acusar. E a Bíblia diz que eles não encontravam nada que poderia acusar a Daniel. Mas eles, sabendo que Daniel era devoto ao Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso, e orava 3 vezes por dia, eles baixaram um decreto dizendo que ninguém poderia mais orar a Deus nenhum na Babilônia, para poder afrontar a fé de Daniel. Só que Daniel, ele não para de orar. Daniel, ele não para de clamar. Joás, e quem orasse naquele tempo, o que iria acontecer? Seria lançado na cova dos leões, e seria comido por leões famintos. Mas Daniel, no outro dia, estava orando ao Senhor novamente. Eles podiam até trocar o nome dele, mas deixar e fazer com que ele parasse de orar ao Senhor, isso já é muita coisa. Não deixe nada e nem ninguém atrapalhar a sua entrega diante do Senhor. Não deixe os problemas sufocar a sua oração, parar a sua oração. Não deixe as pessoas atrapalhar a sua entrega de oferta, a sua entrega financeira a Deus. Não deixe as pessoas interromper aquilo que Deus está fazendo. Não deixe o inimigo atrapalhar a obra que Deus começou. Porque foi assim que inimigos também tentou parar Neemias. E Neemias disse: eu estou numa grande obra e eu não posso parar. Daniel não parou de orar. Ele continuou sendo amigo de Deus, mesmo diante da morte. Ele sabia, se Deus não livrasse ele iria morrer fiel, já estava bom. De qualquer maneira ele iria receber o livramento, porque coisa difícil é morrer sem viver fidelidade, morrer em desobediência. Viver sem Deus, a pessoa pode até viver, mas terrível é morrer sem Ele. Terrível é morrer sem ter aceito Jesus e não ter nascido de novo, porque só Cristo garante a salvação eterna. A Bíblia diz que quando lançaram ele na cova, Deus enviou o anjo e fechou a boca dos leões. Tem uns pregadores que dizem que Daniel não cheirava carne. Ele entrou em espírito. Quem vive em espírito, o leão não toca. O diabo ruge como um leão. Quem vive em fidelidade, o diabo não toca. O diabo não mexe. O diabo não se intromete. E quem foi jogado na cova foi as pessoas que lançaram o Daniel lá. Como é bom ser amigo do Senhor. Vira para o seu irmão e diga para ele: seja amigo de Deus. Pastor, o que eu faço para poder se tornar cada vez mais amigo de Deus? Inimigo do mundo. Seja cada dia mais cheio do Espírito Santo. Deseje a cada dia mais da palavra, mais do Senhor. Se encha da presença, porque assim nós vamos vencer as outras coisas, a nossa carne, o mundo, porque o diabo, Jesus já pisou nele. O maior desafio não é o diabo, o maior desafio é a nossa carne
e o mundo. Mas se eu e você permanecer sendo amigo, nós vamos permanecer até a vinda dele. Se coloque de pé, por favor. Efésios capítulo 5, versículo 15 está escrito assim: portanto tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, que leva à devassidão, ou algumas traduções em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos chamou como amigos dele, e os amigos de Deus carregam essa presença e vivem cheios dessa presença. Os amigos de Deus são aqueles que vão a lugares que trazem edificação, são aqueles que andam com pessoas que edificam, são aqueles que vê o que edifica, que ouve o que edifica e fala aquilo que edifica. Não vos chamei de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos chamei de amigos. Deus, Ele tem coisas poderosas para revelar para mim e para você nesses próximos dias, nesses próximos meses. E o lugar que Ele vai fazer isso é um lugar de intimidade, é um lugar de revelação, é um lugar onde, como o nosso irmão Emerson canta, Ele vai mostrar o que Ele tem para nós.